Noite, as pessoas. This meeting is being recorded. Eu sou Janine, boa noite às pessoas aqui presentes. Para ajudar a Cris, por favor, desliguem os microfones. Daremos início à atividade dessa noite, de 7 de abril de 2022, mês de conscientização do autismo. Quero especialmente cumprimentar e agradecer a Bartira Ribeiro de Castro, que, para nossa alegria, aceitou com gentileza o convite para ser a entrevistada da entrevista compartilhada. Gostaria de registrar a presença de Ana Paula Cordeiro e Souza, analista educacional, representante da Superintendência Regional de Educação de Montes Claros, de Alda Maria Cruz de Brito, analista educacional da equipe do Serviço de Apoio à Inclusão da Superintendência Regional de Educação de Montes Claros, e Antônio Carlos Ferreira, coordenador do programa Laços. Quero cumprimentar e também a Marielle Duarte Pereira, representante da Secretaria Municipal de Educação. Quero cumprimentar também as entrevistadoras Andréia Peixoto Mendes, Gláucia Luciene Nonato de Carvalho Aguiar, Graciele Alquimim Lima Veloso, Leila Lúcia Guzmão, Luciana Canela, Patrícia Santana da Silva, a mediadora Andréia Ghisoli. A comissão organizadora, que para chegarmos aqui, formou um coletivo de trabalho vivo, amigo, eficiente, destemido e vanguardista. Andréia Ghisoli, Antônio Carlos Ferreira, Antônio César Silva, César Rota Júnior, Cristina Ataíde, Cristina Sampaio, Jeanine Narciso e Rosângela Silveira. A atividade é uma realização do programa Laços, Psicanálise, Subjetividades Contemporâneas e Laço Social Unimontes, e do Observatório sobre Políticas Públicas do Autismo da Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana. Aí como é que é esse item da reunião? Apoio da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros. Por que escolhemos esse tema? Tempos difíceis. Qual a escola para um autista hoje? Inspirados pelos colegas da Escola Brasileira de Psicanálise e na tentativa de estarmos à altura, segundo Lacan, de acolher a subjetividade da nossa época. Pois o mundo está marcado pelas recentes irrupções do real. A pandemia da Covid-19 nos levou ao isolamento social. Nos viramos para mantermos as atividades no mundo virtual. As escolas ficaram fechadas por vários meses. Tempos difíceis, onde cresce a proporção de pessoas com renda abaixo da linha de pobreza de R$ 261 por pessoa. Isso é um dado de abril de 2021. Tempos difíceis para os ofícios que Freud considerava como impossíveis. Educar, governar e psicanalizar.
pois está no ápice o imperativo do discurso do mestre, que se baseia na profunda convicção de que não há mais distinção entre seres vivos e máquinas. Não apenas cada indivíduo humano foi reduzido a objeto do mercado, como outros objetos, facilmente tornados obsoletos, mas também o nosso planeta está em burnout. Tempos difíceis, onde uma guerra irrompe em um mundo globalizado, no qual as ações e retaliações reverberam na mesa de todos e principalmente nas dos mais vulneráveis. Tempos difíceis, mas como me lembrou Bartira, o tempo da escolarização da criança autista não será difícil se as escolas estiverem preparadas para elas. Diante do impossível, em um mundo que nunca é o mesmo, nossa responsabilidade como psicanalistas consiste em provocar essa discussão. Como buscarmos estratégias para que as singularidades se inscrevam no seio do espaço institucional. Portanto, teremos que aceitar, né, o desafio colocado por cada autista e por suas famílias. O autismo nos convoca a inventar. Agora, chamo para falar Meirelle Duarte Pereira, representante da Secretaria Municipal de Educação, coordenadora da Educação Inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros. Boa noite a todos. É com muita honra, né, que participamos do evento hoje, com o apoio ao evento. E é muito bom saber da evidência sobre, em tempos difíceis, né, como é a escola para uma criança com autismo. A secretaria hoje tem mais de 450 crianças com autismo, e esse evento, ele vem para somar com esse trabalho. Eu quero desejar a todos um bom evento e agradecer a participação e que nós possamos aqui ter um grande aprendizado nessa noite. Muito obrigada a todos, em cumprimento a todos que estão aqui, né, através de Antônio César, e que é o nosso colega lá também da secretaria, e dizer que é um ganho muito grande um estudo, um livro, né, algo que se faz pesquisa, e a universidade ela vem contribuindo para o serviço público, e a gente espera cada dia mais poder contribuir para o acesso de uma escola em tempos tão difíceis para crianças com autismo. Quero agradecer por essa oportunidade e dizer que estamos à disposição para outras discussões. Um abraço a todos e excelente evento. Obrigada. Agradeço, Meirelle, e chamo Andréia Ghisoli, que fará a apresentação da entrevistada e das entrevistadoras e mediará a mesa. Que tenhamos uma excelente conversa. Boa noite a todos. Agradeço a participação de vocês. Obrigada pelo convite para compor essa comissão. Vamos lá. A Bartira é psicanalista, graduada em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, membro da EBP, Associação Mundial de Psicanálise, fundadora da Organização Civil Pública Núcleo de Referência, co-criadora, coordenadora e supervisora do Programa de Investigação Psicanalítica do Autismo. Essa daí, desse barulho que tá aparecendo, essa é minha. E Rabiot. Responsável pela formação dos professores da Rede Pública Municipal de Vitória, quanto
acolhimento e sustentação do ensino de crianças autistas através dos projetos Autismo no Cinema e esse um clube do livro sobre autismo. Bartira também é coautora do livro Não Sem Eles, a fundamental importância dos pais e dos educadores dos autistas para a educação em psicanálise. Bartira, bem-vinda, e você quer acrescentar alguma coisa daquilo que eu falei para te apresentar? Fique à vontade. Olha, eu só quero agradecer, né? Agradecer muito por esse convite. O que eu vou acrescentar apenas é que nós não mais somos responsáveis pela formação dos professores da rede pública municipal de Vitória, porque nos tempos difíceis nós perdemos essa batalha nesse momento. Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Mas estivemos durante 7 anos, estaríamos começando nosso 8º ano na formação, mas forças nos suspenderam da tarefa. Então, assim, depois eu vou contar um pouco desse caminho pela Prefeitura de Vitória e o que aconteceu. Eu tenho toda a liberdade de falar, porque tenho que não contar um pouco disso. Mas eu quero agradecer a vocês e não tenho muitas coisas para dizer do que vocês disseram, não. Me sinto muito honrada com essa apresentação, viu? Muito obrigada. Vou falar um pouquinho do funcionamento para vocês se localizarem, tá? Nós teremos 2 blocos de perguntas, tá? Cada bloco tem 3 entrevistadoras e que farão cada um breve relato da sua experiência e uma pergunta para Bartira, nossa convidada. Depois, no final de cada bloco, a Bartira vai ter 15 minutos para responder a essas perguntas. Cada entrevistadora tem 5 minutinhos para falar, tá? Um pouquinho e fazer uma pergunta, um pouquinho da sua experiência. Bom, ao fim de cada bloco, a Bartira vai responder essas perguntas. Depois, respondidas as perguntas do primeiro bloco, a gente vai para o segundo bloco com mais 3 entrevistadoras, que novamente falaram um pouquinho da sua experiência e também farão as entrevistadoras uma pergunta, tá? Bartira de novo entra, vai responder essas 3 perguntas e se a gente tiver um tempinho maior no final, a gente pode abrir para perguntas tanto das entrevistadoras quanto dos participantes, tá? Eu vou começar, então, chamando inicialmente o César, porque o César ele vai falar, né, vai fazer a pergunta que a Andréia Peixoto Mendes, que é uma professora regente da Escola Estadual Gonçalves Chaves e da Escola Municipal Rotary São Luís, que não pôde participar. Mas por motivos pessoais ela não está aqui, mas ela queria muito participar, e aí uma sugestão da gente, da equipe, da organização, o Antônio César, então, fará a pergunta no lugar da Andréia. Antônio César, tem aí 5 minutinhos para falar um pouquinho e fazer sua pergunta. Boa noite a todos, é um prazer muito grande fazer parte desse evento, da equipe organizadora, né? Bartira, de antemão, muito obrigado pela sua presença e de todos. Então, a Andréia escreveu o seguinte: boa noite, sou Andréia Peixoto Mendes, professora há 18 anos. Hoje vim falar um pouquinho de minha experiência com a aluna Ana autista. Essa experiência foi vivida no ano de 2019. Neste período, tive como professora de apoio a professora Graciele Alquimim, que se faz presente também nessa live. Ana, uma aluna muito tímida, ela manifesta bons hábitos de higiene, tem uma certa dificuldade na dicção, ela não suporta barulhos
e não revida quando alguém discute com ela. No decorrer do ano, foi possível observar que ela é uma aluna muito estimulada pela família. Tínhamos total apoio dos pais. Juntamente com o setor pedagógico da escola, nos momentos de planejamento, eu e a Graciele trocávamos informações e logo ela adaptava os conteúdos de forma que a Ana entendia tudo que estávamos trabalhando na busca de uma educação justa e igualitária. A pergunta da Andréa Peixoto foi a seguinte: existe alguma nova terapia para o tratamento do autismo? Andréia, Desculpe. Bom, agora eu vou chamar a Gláucia Luciene Nonato de Carvalho Aguiar. A Gláucia é assistente social da Secretaria Municipal de Educação. Gláucia, por favor, sua vez de falar, fale um pouquinho da sua experiência e a sua pergunta para a Bartira. Boa noite a todos e a todas. Sou assistente social, tenho 16 anos que atuo como assistente social e fui contemplada agora, o ano passado, quer dizer, a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação, onde eu trabalho aos cuidados, a coordenação da Merielle, que é coordenadora da educação inclusiva. Na minha atuação como assistente social, já atendi vários familiares, né, que têm filhos autistas, né, que é o TEA. Foi percebido durante os meus atendimentos e também diante da inquietação da família, a necessidade desse acolhimento à família, a necessidade de informar, orientar e acolher, porque as familiares relatam que, quando recebe o diagnóstico que o filho é autista, eles se desesperam, eles falam que perde o chão, que não sabe o que fazer, que o sofrimento é tão grande, que eles acham que serão incapazes de ajudar seu filho, a sua filha. Só que o que é percebido é uma dor, a dor no sentido de o que fazer, como fazer, o que eu posso contribuir, quem pode me orientar. Então, a pergunta que os familiares, representando os familiares, os assistentes sociais da Secretaria Municipal da Educação, né? Hoje que somos 92 assistentes sociais nas escolas, e aqui eu estou representando a categoria e todos os familiares. A pergunta, Bartira, que é um prazer estar aqui, né? Fui convidada, eu estou me sentindo assim, muito bem contemplada por estar aqui. A pergunta da família é o tempo todo: a cura do meu filho? O que fazer para o meu filho? A cura? A família pede ajuda. O que fazer? E o TEA tem cura? Obrigada a todos, abraços, estamos aí. Obrigada. Obrigada a você, Gláucia. Bom, vamos passar a palavra agora para Graciele Alckmin Lima Veloso, professora de apoio da Escola Estadual Quita Pereira. Graciele, por favor, seguindo a mesma dinâmica, sua vez. Boa noite a todos. Eu sou Graciele Alckmin, sou professora do atendimento educacional especializado, né, mais conhecido como professora de apoio, que vocês conhecem, da Rede Estadual de Ensino. É uma honra para mim estar aqui do lado de pessoas tão produtivas, né, a Bartira principalmente. E agradecer o convite que foi me feito através de Alda, né, da representante da Secretaria de Educação de Montes Claros. E o meu trabalho com os alunos que eu faço, tem vários relatos de experiência que eu tenho, né?
E eu peguei um específico que seria de um aluno onde que a mãe chega muito aflita, né? Muito aflita para trabalhar com esse aluno no primeiro ano, onde uma escola nova, uma escola grande, só que o aluno não falava, né? E como que eu iria trabalhar com esse aluno, né? A dificuldade dela seria isso. E nós trabalhamos em cima na construção do PDI, né? Que é um plano de atendimento educacional especializado, né? Individual de cada aluno, onde ele é construído com supervisor pedagógico, com o professor regente, igual a Andrea falou, e com a família, né? E lá consta todas as informações e as habilidades que o aluno tem, né, que a criança tem. Então, assim, o aluno chega, eu peguei essas informações da mãe, registrei, construí esse PDI que a gente vai desenvolver no decorrer do ano, né, trabalhar com ele, e esse aluno chegou e eu fui com ele criando a confiança primeiro, né, eu parto do princípio que eu inicio a confiança com esse aluno para depois trabalhar as habilidades da sala de aula. A partir do momento que eu trabalho essa confiança com esse aluno, aí eu inicio esse trabalho. Esse aluno, por exemplo, ele não conversava, mas ele trazia no início muitos objetos, sabe? Muitos objetos miniaturas. E aí eu pegava esses objetos miniaturas e ele tinha uns 10 carrinhos miniaturas, uns peixinhos. Aí eu tinha que dar conta no final. O que eu fiz? Aí eu comecei a introduzir os objetos dele na sala, nas minhas disciplinas, na disciplina da professora, né? Ele chegava com aquele objeto, aqueles carrinhos, então, assim, vão partir do mundo dele. O conhecimento eu vou simplesmente modelando, ajudando ele a buscar, porque conhecimento ele já tem, né? Então, assim, nós contávamos os carrinhos, registrava a quantidade que tinha, aí eu fazia interferências, qual é a cor desse carrinho, qual o formato desse carrinho, né? Aí ele buscava português, buscava matemática, que aquela professora estava trazendo. E cada criança é igual, teve Ana, que é muito tímida, esse já era outro trabalho, né? Cada criança é um trabalho diferenciado, uma metodologia diferente. Eu lembro que a professora foi trabalhar no meio ambiente, e nesse meio ambiente ela foi construir um aquário, né? E aí eu conversando com a mãe, pedi para os materiais e mandar naquele momento os peixinhos que ele tinha, os objetos e tinha os peixinhos, né? Aí nós fomos trabalhar com essa construção do meio ambiente, ele veio com esse objeto, nós contamos, porque ao final, registramos, porque ao final ele tinha que levar aqueles objetos, ele não aceitava levar sem nenhum, né, faltando algum, né? Aí nós pegamos o quê? Vamos trabalhar o meio ambiente, vamos trabalhar a confecção. Pegamos aquele peixinho e fomos colocar naquele ambiente para mostrar para ele que aquele ambiente ele pode sobreviver naquele ambiente poluído. Não, né? E aí ele sabia que se tivesse poluído o ambiente, aquele peixinho não ia poder ficar, né? Então, assim, foram várias indagações que nós fizemos e, ao final, ele ficou super feliz, porque ele levou aquele aquário, que é aquele ambiente daquele peixinho para ele, né? Para casa com ele. Então, assim, eu falava com a mãe que, assim, ao final, ele conversava muito comigo, porque eu parti daquela confiança e comecei a descobrir quais são os sinais que ele me ofertava. Eu já sabia a hora que ele ia ao banheiro, eu já sabia a hora que ele queria beber água. Quando a professora fala, pega o lápis verde, e ele não quer pegar aquele verde, ele pega o marrom. Então, assim, eu respeitava a opinião dele, ele só não emitia, né? Mas eu respeito a opinião dele. Então, assim, são muitos, são riquíssimas as experiências que a gente tem. Então, eu trouxe essa porque foi muito desafiadora para a gente no trabalho com o primeiro ano, né? E tem várias, não tem tempo ainda, mas eu vou fazer a pergunta aqui para a Batira, né? Eu anotei aqui. Como diferenciar a interação sadia, invasiva e inadequada? Obrigada, Graciele. Bom, agora, Bartira, sua vez. Você pode começar a responder as perguntas pela ordem que você quiser. Fique à vontade, o que for melhor para você. Primeiro, eu estou tentando terminar de copiar as perguntas. Bom, então, agora que eu estou entrando oficialmente, eu quero também agradecer oficialmente, né, sobretudo, né,
a Janine Narciso, que fez a gentileza de trazer o convite até a mim e representar todos vocês nos combinados, que foram inúmeros, até chegarmos aqui, né? Com isso, eu quero agradecer a FAPOL e quero agradecer a Secretaria de Educação de Montes. Então, preciso de áudio. Pronto, agora está ligado. Pronto. Então, eu queria fazer esses agradecimentos todos, porque é muito bacana receber um convite como esse, e no meio de tantas conversas eu tive acesso a algumas perguntas e disse que eu não queria ver nenhuma, eu queria que vocês trouxessem todas, né? Assim, todas que bem quisessem. Então, esse desenvolvimento é muito bom de pensar, né, junto com vocês. Então, assim, para minha surpresa, todas as perguntas apareceram aqui, por enquanto, vem mais um monte. Olha, eu não tenho muita habilidade em ficar respondendo as perguntas, eu vou trazer em formas de conversa mesmo, né? Porque a ideia de responder uma pergunta parece que a gente tem uma resposta, e não é bem assim, né? A gente tem um desenvolvimento de pensamento. Então, eu gostei muito de ouvir sobre a questão, o procedimento de vocês, trazendo primeiro um caso, um contexto, para depois uma pergunta, e eu vou pela ordem, porque eu acho que pode me ajudar a configurar. Uma coisa que me chamou a atenção é a adaptação do programa educacional a cada criança, né? A cada autista. Então, isso contempla um pouco a primeira e a terceira perguntas. Acho que é um pouco assim mesmo. Mas eu queria amarrar isso com o tema da crise, né? Tempos difíceis, essa crise que a gente anda vivendo. Então, eu não sei se são só os tempos difíceis nesse momento, que são realmente tempos difíceis, mas não é fácil tratar um autista, não é fácil cuidar de um autista, não é fácil acolher um autista, não é fácil ter um autista na família, não é fácil. E eu sempre digo isso, né? O autismo, e por isso eu me encantei muito com o estudo do autismo, o autismo ele nos ensina o mais radical que a psicanálise pode ir nos seus conceitos. Então, quando a psicanálise fala que cada sujeito, né, tem que ser tratado um a um, o autista ele exige isso. Quando a gente fala que os elementos da psicanálise têm que ser considerados todos dentro do seu contexto, o autista obriga a gente a contextualizar os elementos. Eu me lembro quando a gente começou a trabalhar o autismo a partir das autobiografias, nós tivemos que suspender todos os conceitos com os quais a gente vinha trabalhando. Isso foi em 2013, a gente vinha trabalhando autismo e psicose desde o ano 2000, então a gente achava que a gente sabia alguma coisa, e a gente teve que pendurar tudo, foi uma grande crise para nós, assim, como que a gente faz, né, assim, agora, né, não tem sujeito, não tem pulsão, como é que faz a interpretação, como é que... Todos os conceitos, e Gustavo Stiglitz nos ajudou muitíssimo na época, ele é nosso êxtico no PIPA, ele disse, suspenda todos os conceitos, né? Vamos olhar o autista um a um, vamos trabalhar o funcionamento autístico. Então, se eu puder deixar algo para vocês essa noite, vai ser sempre na tentativa de trabalharmos o funcionamento autístico. Então, pegando a primeira pergunta, né, sobre se existe alguma terapia nova no tratamento do autista, deve ter, porque todo dia aparece uma, né? Então, eu não sei em que elas são tão fundamentadas, mas todo dia aparece uma terapia nova. E isso não vai sem ironia, porque a gente vive um problema muito sério também, com muitas terapias fazendo dos autistas cobaias, né? Então,
ouço falar de cada... Hoje me perguntaram sobre isso, eletrochoque. Sim, eletrochoque é uma coisa muito antiga, mas o que autista tem a ver com eletrochoque? Eu falei, pois é, então, também não sei. Né? Então, quer dizer, todo dia aparece algo novo, uma intervenção nova, uma proposta nova, e eu tenho muito medo das coisas muito novas, porque parecem muito modas. Né? Então, assim, eu prefiro as coisas um pouco mais tradicionais, um pouco mais sustentadas e sedimentadas. A psicanálise tem 120 anos, é extremamente jovem em termos de saber, e nós estamos aprendendo muitíssimo. Vocês terem uma ideia, não sei, eu tenho certeza que tem alguns analistas aqui, e só em termos de... Espera somente. Caiu? Minha folha de papel. Live é para isso, né? Para cair na hora as coisas. A gente se baseia tremendamente e fundamentalmente no ultimíssimo ensino do Lacan, que nós estamos aprendendo ainda sobre isso, e que foi, em termos da psicanálise lacaniana, o ensino que mais nos ajudou e nos ajuda a compreender algo do tratamento de uma criança autista em psicanálise, né, de orientação lacaniana. Então, assim, o novo está sempre posto para nós, né? Até porque nós temos que estar à altura da nossa sociedade, quando lembrou a Janine, né? Nós temos que estar à altura disso, então nós também nos renovamos a cada dia. Mas eu acho que é um novo fundamentado, e não um novo por modismo, nem por um dogma, ou algo infundado, né? Assim, só porque você tem que fazer uma série de coisas, dogmatizar, né? Alguns procedimentos. Então, assim, tem alguma coisa nova? Deve ter, né? Assim, não tenho a menor dúvida. Gláucia, a questão dos familiares é sempre uma questão tão delicada e tão importante para nós, né? Tanto que o Não Sem Eles é o nosso segundo livro dedicado somente aos pais, né? Nós temos 2 livros dedicados aos professores e aos alunos, e temos 2 livros dedicados aos pais, né? O primeiro de todos, que se chama Quem é Meu Filho, né? Não sei se vocês conhecem a história desse livro, e o último é Não Sem Eles. O Quem é Meu Filho vai falar exatamente dessa pergunta que você vem me trazer, né? Essa questão do desespero frente ao diagnóstico. Nós fomos chamados, o primeiro livro foi, nós estamos em 2022, deve ter sido 2018 ou 17. Nós fomos chamados por uma faculdade, pela clínica da faculdade, pelo pessoal da comunicação também, que eles não estavam conseguindo desenvolver um projeto que falasse, eles estavam recebendo uma série de demandas, que falasse junto aos pais desse momento do diagnóstico, porque os pais, eles estavam vendo na clínica que os pais estavam se desesperando frente ao diagnóstico e tratando aquelas crianças como se elas tivessem deixado de ser seus filhos. Eles ficavam muito impactados com o rótulo. E aí nós fizemos uma pergunta base para esse primeiro projeto, que se chamou Quem é Meu Filho? A ideia era oferecer a esses pais a possibilidade deles olharem os filhos para além do diagnóstico, depois do diagnóstico, já que se tornou uma grande placa escrito autista, né? Então, que eles olhassem os filhos para além do diagnóstico. Então, a gente perguntou, assim, se chamava Quem é Meu Filho? E a gente ofereceu a eles a possibilidade de escrever, isso foram vários encontros, foram 6 meses de encontros com eles, deles desenvolverem personagens a partir daquela criança que habitava a casa deles. Então, assim, eles começaram a olhar aquela criança para tentar responder a pergunta quem é meu filho, que aquela criança tinha desaparecido atrás do diagnóstico, tinha sumido o filho. Então, eles escreveram, então são 6 contos, a gente convidou eles para escrever, eles são autores, né? Na verdade, a Adriana Goring e a Daniela Dotzauer coordenaram esse evento, esse projeto, e os pais são os autores desses contos, tentando responder. Então, eles começaram a descobrir o filho que gostava de tomar banho, o outro que não gostava de tomar banho, o outro que comia muito bem, o outro que não comia. Como é que era o filho? Se o filho se sujava, se ele conseguia falar com o filho, se o filho se comunicava. Eles começaram a olhar o filho
para depois da placa, né? Então, isso é um exercício para todos nós. A gente repetiu essa pergunta para os professores, quem é meu aluno? Diante da angústia de ter uma criança, uma, duas ou três, sei lá quantas, crianças autistas na sala de aula, ou mesmo na escola. Então, a gente repetiu essa pergunta e fez o mesmo movimento com os professores, e é o segundo livro nosso, Quem é meu aluno? Né? Mas aí a gente teve várias respostas que também diziam a partir dos professores, eles tentavam responder a partir deles. Então, a gente também fez um livro revirado que se chama Um Guia que Vai Atrás, que é a posição que a gente concorda com... Olha lá, Cristina Maia está mostrando os livros. Que bom, Cristina, porque eu sou péssima propagandista, eu não trouxe os livros. Olha lá, Quem é meu filho? Revirou, Um Guia que Vai Atrás. Obrigada, Cris, você me salvou, viu? Então, agradeço muito. Então, esse guia que vai atrás é uma fala de Donna Williams, que a gente concorda como sendo o lugar do analista, o melhor lugar do analista, o melhor lugar do professor para estar junto a um autista. Por que é um guia que vai atrás? Parece um contrassenso, né? É um guia, né? Ele tem uma condução para fazer àquela criança, mas ele vai atrás, ele vai seguindo os sinais deixados pela criança. Então, acho que isso traz um pouquinho da terceira pergunta, né? Como diferenciar... Interação sadia, invasiva e inadequada. Eu não sei o que é sadio até hoje, eu tento pelo menos comer direito, fazer ginástica todos os dias, mas também não sei se sadio é isso. Então, assim, eu fico um pouco atrapalhado com algumas palavras. Mas a questão, quando a gente está falando de acolher crianças na escola, e aí é autista ou não autista, como trabalhar com cada diferença, como escutar cada um na sua diferença. E como eu estava falando, o autista ele nos obriga ao mais radical das nossas propostas. O autista ele exige que a gente o tome na sua diferença e na sua singularidade. Eu tenho uma passagem muito gostosa que eu gosto imensamente, de um professor na rede pública de Vitória, que me traz esse exemplo. Ela diz assim, já há 5 anos estudando com a gente fazendo o projeto, e ela falando, tinha uma criança, isso no pré-escola, tinha uma criança que não falava, que ficava só no cantinho, e aquela rodinha, todo mundo na rodinha, aquela criançada, eu costumo dizer que parecem uns periquitos, todo mundo falando ao mesmo tempo, e a criança lá no cantinho. E ela já atenta às brechas, aos sinais que uma criança autista oferece. E ela vai até a criança e a criança está empurrando um livro na estante que está sentada do lado. E ela começa a tirar, deu na cabeça dela, deixou a rodinha lá, os periquitinhos falando, e ela começa a tirar os livros da estante e a criança começa a ficar mais calma. E ela continuou tirando os livros da estante. Quando ela terminou de tirar os livros da estante, a criança entrou na estante e ficou na prateleira. Quietinha. Aí ela deixou a criança ali e foram para a aula, não perturbou a criança. Chegou na hora de ir embora, a criança tinha passado o dia na prateleira. No outro dia, aí ela deixou a prateleira vazia. No outro dia a criança chegou e prateleira. E aí a aula andando. E a criança, ela de vez em quando chamava, vem para a rodinha e tal. Nada. No terceiro dia, a criança na prateleira. Ela chamou para a rodinha, ela não veio na hora. Daqui a pouco ela saiu da prateleira. Veio, deu uma volta na rodinha e voltou para a prateleira. E assim, ela foi construindo, cada vez que chegava, sem muito alarde, sem muita saudação, porque se autista gostasse tanto de laço social, ele não era autista, né? Então, assim, temos que tomar cuidado para não festejar tanto as coisas, né? Então, falar do autista que não falava, a gente tem uma frase que diz o autista se protege do verbo, né? Do eco, né, do eco que a pulsão oral faz para ele, dos efeitos desse eco para ele, né, de como toca o seu corpo, como essa voz chega para ele. Eles não estão apartados. Agora, tem uma pergunta que eu acho também muito importante, a cura. A gente não pode propor uma cura para algo que não é uma doença. Então, o autismo não é uma doença.
E eu vou corrigir as falas de muitos, porque vocês costumam falar criança com autismo, né? É muito estranho essa formulação, criança com autismo. Parece que veio uma mosca e implantou o autismo, um mosquito que está com dengue, não é com autismo, é uma criança autista. É da ordem do ser, como a neurose, como a psicose, é da ordem da estrutura clínica. É assim que a gente orienta, pelo menos é orientado na pesquisa do PIPA, na orientação clínica que a gente tem, que é da Associação Mundial de Psicanálise, em relação à quarta estrutura. Então, existe uma questão que é da ordem do ser. E a gente chama de insondável decisão do ser a formulação das estruturas clínicas, né? De como cada um decide insondavelmente. Sonda é aquilo que a gente leva para tentar ir lá no último fio. É insondável, a gente não consegue levar a sonda até lá e entender como que foi feita, tomada essa decisão do ser. Então, assim, para todos nós, e também para o autista, a questão da posição nossa frente ao mundo e ao viver diz respeito a uma insondável decisão do ser, né? É insondável. Isso também debate, e com isso a gente entra no debate quanto à causa do autismo. Para nós, da psicanálise, diz respeito a uma insondável decisão do ser. Então, a cura? Não há cura se não há uma doença. É lógico que é uma psicopatologia, né? A gente tem que entender isso. Psicopatologia é algo que nos toca a todos nós. Psicopatológicos somos todos nós. Temos que entender, né? Porque o natural do humano é o menino Mowgli, né? O menino Mowgli que dá a mãozinha para o urso, assim, selvagem. Esse é o natural do humano. Vai, solta na selva. Entrou na cultura, nós entramos cada um de uma forma. Porque nós entramos pelo efeito da linguagem sobre nós. Então, esse efeito da linguagem sobre nós nos coloca dentro da cultura. E entramos na cultura, entramos no mal-estar. Tem um custo entrar na cultura. Tem um custo deixarmos de ser selvagens. Aspas no deixarmos, porque eu acho que alguns exemplares hoje em dia andam realmente precisando fazer uma nova entrada na cultura. Mas, assim, no momento que a gente entra na cultura, a gente entra na linguagem, a gente sofre o efeito dessa entrada, sofre o efeito do mal-entendido, isso nos causa um mal-estar. Em um segundo tempo, a gente começa a se dar conta de que é mortal. A nossa condição de selvageria já foi nesse sentido, né? Então, isso é psicopatológico, né? Porque nós perdemos o natural. Entende? Eu acho que eu caminhei por todos. Então, como diferenciar interação sadia, invasiva e inadequada? Eu faço a menor ideia. Eu não sei. Quem fez essa pergunta para mim foi Graciele. Eu não sei. A questão, basicamente, é ética. É ética e responsabilidade, se eu puder pensar em algo. É aquilo que você pode fazer de melhor, respeitando a singularidade dele e sendo responsável pelo que você está oferecendo a ele naquele momento. Né? Oferecendo em termos de uma aposta. Janine trouxe uma questão sobre a invenção. Né? Assim, há que acolher uma invenção, porque nós inventamos algo frente ao real, que nos assola, que nos angustia, que nós inventamos a nossa existência. O autista também. A gente lê sempre autobiografias, porque a gente vai entendendo as invenções, a gente vai trabalhando cada invenção e aprendendo um pouquinho com elas, tentando trazer algo para eles, né? Assim, e ficar mais esperto para as invenções do próximo. Mas é atento às invenções, atento às frestas que eles nos deixam, como um guia que vai atrás. Bora para a próxima rodada? E se eu deixar alguma coisa para trás, vocês trazem de volta na próxima pergunta. Bora conversar, tá bom? Agora sim. Obrigada, Partida. Vamos lá, pessoal, para o segundo bloco de perguntas.
Agora é a vez da Leila Guzmão. A Leila é psicóloga na Escola Municipal Geraldo Pereira de Souza. Leila, cadê você? Sua pergunta, por favor. Leila? Está por aí? Ela está só habilitando Ah, tá. o áudio. Quer que a gente passe para outra enquanto ela faz? Não, acho que ela já é rapidinho, André. Tá. Conseguiu já, Cris, chegou. Ok, obrigada. Bem-vinda, Leila. Por favor, sua pergunta. Vamos lá. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. É um prazer também estar aqui dialogando com vocês. A Escola Geraldo Pereira, a qual eu estou representando, é a escola municipal, né? Ela tem mais de 1.000 alunos, e na parte da manhã, onde eu estou lá acolhendo as crianças e os pais, nós temos vários alunos que têm laudos, né? Laudos dos médicos, alguns com espectro de autismo e outros ainda estão em formalização do PDI. Nós acolhemos essas crianças por vezes e também os pais, né? Eles têm um reforço no contraturno escolar, tanto do vespertino como do matutino. Circulam na escola de maneira natural, frequentam as salas de aula, e a minha inquietação, Bartira, já que nós estamos em tempos difíceis, né, que vocês trouxeram, Janine abre dizendo desses tempos difíceis, que nós estamos, então, com um recuo de políticas públicas, que essas pessoas não têm tanto acesso aos bens de consumo, acesso a elementos ou instrumentos que que possibilitem uma qualidade de vida a esses sujeitos autistas, como fazer e o que fazer nesses tempos difíceis para as famílias e para as crianças autistas, com essa defasagem que existe atualmente nas políticas públicas. O que fazer? Muito obrigada. Andréia? Seu microfone está fechado? Aí. Ele está fechando sozinho, Cris. Pronto, abriu. Tá, obrigada. Vamos lá. Obrigada, Leila. Antes de eu chamar a próxima entrevistadora, eu quero comunicar a vocês que a Andréia, a primeira convidada da noite entrevistadora, ela conseguiu entrar, ela participa, né, como ouvinte do nosso trabalho aqui essa noite. Bem-vinda, Andréia. Vamos lá, a próxima entrevistadora é a Luciana Canela, psicóloga e mãe do Arthur. Bem-vinda, Luciana. Eu vou ficar caladinha de microfone aberto, porque está dando problema para eu entrar de novo. Vamos lá, Luciana, sua vez. Luciana está sem áudio? Agora sim. Cris está tirando o áudio de todo mundo aí. Ela tem que liberar, gente. Só um pouquinho. Então, boa noite a todas e a todos. Primeiro, eu vou agradecer o programa Laços, na pessoa da Janine. Eu recebi com muita alegria, né, esse convite de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da minha experiência. E Janine me fez o convite, então eu fiquei muito alegre, né, que esse convite tenha partido dela, porque é com ela que eu divido essa tarefa que eu chamo de batalha pela diversidade, né, orientada aí pelo Lohan. Então, antes de endereçar a minha pergunta,
me pediram para eu falar um pouco da minha experiência com sujeitos autistas. E aí eu vou definir essa experiência assim, eu sou a mãe de Arthur, né? Eu sou a mãe de Arthur há 9 anos, então a minha experiência parte daí, né? Apesar de ser psicóloga, de ter uma orientação pela psicanálise, nunca foi um tema que eu me interessei muito ou estudei muito, até o nascimento de Arthur, né? Então, eu acho que falar sobre essa experiência de 9 anos em 5 minutos é uma tarefa um pouco ingrata. Eu fiz um recorte aqui no campo da educação e da aprendizagem, um recorte muito pequeno também, né? Foi uma experiência interessante para mim, porque eu nunca tinha parado para escrever sobre isso, né? A gente vai, à medida que as demandas vão aparecendo, a gente vai construindo alternativas, mas eu nunca tinha parado para escrever sobre isso. E quando a gente registra, acho que as coisas ficam mais claras para a gente quando a gente escreve, né? Então, assim, as particularidades de Arthur, desde muito cedo, elas não passaram desapercebidas pela escola, né? E antes de completar 2 anos, a escola já me convocou a responder sobre essas particularidades. Arthur era uma criança que não falava, a não ser a palavra não, que ele pronunciava perfeitamente. Era a única palavra que ele falava. Eu, né, como mãe de Arthur, orientada pela psicanálise, eu nunca me ocupei de nomear, né, de dar um nome para essas diferenças que Arthur apresentava, para esse modo de Arthur ser no mundo, vamos chamar assim. Eu acreditava, né, que um diagnóstico precoce, ao contrário do que a maioria dos saberes propaga, poderia limitar Arthur, né, nas construções e nas invenções dele de ser e de estar no mundo. Então, eu realmente não me ocupei em diagnosticar Arthur, em dar um nome. E eu queria, então, que Arthur pudesse ser e estar no mundo da forma mais livre que fosse possível para ele, não sem uma orientação, né? Então, Arthur, mesmo sem um diagnóstico, ele foi se haver, né, com essas coisas, ele foi se tratar, vamos dizer assim, com uma psicanalista. Então, foi uma proteção mesmo, que não é fácil, não é? Porque as escolas ou por onde as crianças circulam, elas exigem, é quase uma exigência mesmo, né, de um diagnóstico, o que esse menino tem? Quando eu estava escrevendo, eu me dei conta de que eu fazia várias referências aos livros que eu fui lendo ao longo desse percurso, né? O que esse menino tem é o nome de um livro organizado pela Ana Nídia. E aí a resposta era eu respondia sempre assim, o que esse menino tem? Ele é uma criança de 2 anos. Por que ele não fala? Ele tem só 2 anos ainda. Então, eu meio que protegi, né, Arthur, dessa captura, desse diagnóstico. Porém, na fase de alfabetização, perto de completar 6 anos, a gente não conseguiu mais segurar isso, porque Arthur começou a se agitar mais na escola, se recusava a fazer as atividades, coisa que ele faz até hoje ainda. Não permanecia dentro da sala de aula, jogava os materiais pelo chão, gritava. Eu fui literalmente para dentro da sala de aula, uma vez que comigo ele fazia as atividades. E uma coisa que para mim que eu localizo hoje, né, que foi muito importante, porque a gente morava numa cidade menor e a escola nunca tinha recebido uma criança autista. Então a escola falava assim para mim, eu não sei o que fazer. E aí foi um ponto muito importante, já que a escola não sabia o que fazer, eu virei professora, literalmente professora de apoio de Arthur, e fui para dentro da sala de aula, meio que orientar a escola como que deveria, né, agir com Arthur. A gente localizou, então, a necessidade de Arthur ter um professor de apoio, e aí foi preciso fazer um diagnóstico que justificasse esse professor de apoio. Então, Arthur recebeu esse diagnóstico por volta de uns 6 anos de idade. Com essa professora de apoio, foi um marco assim, na história de Arthur, porque essa professora de apoio não só consentiu a existência de Arthur,
como ela sustentava as invenções que Arthur apresentava dentro da escola. Então, comportamentos que antes a escola colocava como comportamento assim, nossa, por que esse menino está fazendo isso? Não, ela considerava, ela não dava tanta importância, ela colocava o menos, sabe, para os atos dele dentro da escola. E foi com essa professora de apoio que, de um dia para o outro, como a escola gosta de falar, né, ele aprendeu a ler. Ele se recusava a escrever, porque até hoje ele não gosta muito de escrever, mas ele se recusava a escrever. Mas foi com essa professora de apoio que ele construiu uma letra que ele nomeou de letra Minecraft, que é uma letra mais quadrada, não é uma letra redonda. A supervisora da escola falou que não podia deixar ele escrever letra Minecraft, porque senão ele não ia aprender a ler. E aí, mais uma vez, a gente precisou intervir, né, e dizer assim, nossa, não é só para deixar, como é para elogiar a letra Minecraft. Que a letra Minecraft foi a coisa mais bonita que ele construiu naquele tempo, né? Ele tinha 6 para 7 anos de idade. Com a entrada do diagnóstico, a escola passou a dizer que sabia, né, o que fazer com o Arthur. E eram orientações sempre que passavam por a questão da medicação, né? Assim, por que você não leva no neuro? Eu tenho um ótimo lá em Belo Horizonte, porque as coisas boas são todas em Belo Horizonte, né? Assim, por que você não leva num psiquiatra? Quem sabe se medicar, ele melhora? Por que não leva no TO? A sala pode ter muitos estímulos para ele. E eu sempre respondia a essas orientações da escola com outras perguntas, né? Assim, mas por quê? O que você acha que vai melhorar? Vai melhorar para quem se ele for medicado? E essas perguntas traziam embaraço para a escola e a escola não sabia responder, né? Isso não é fácil, né? Porque quando a gente fala assim, mas o que ele faz? Qual o tipo de acompanhamento que ele tem? E a gente fala que ele vai a um psicanalista, é quase como se a gente estivesse negligenciando, né, a situação do filho. Porque a gente ouve assim, mas psicanálise não funciona para esse tipo de coisa. Aí eu pergunto, mas que coisa que você está falando? Aí a pessoa não sabe dizer que coisa que ela está falando, né? Mas eu entendo, né, assim, os pais que se orientam e que caem nas diversas soluções que existem por aí. Eu entendo. Eu tenho conhecidos muito próximos, né, que têm filhos autistas e que se orientam por essa lógica e que acham assim, não é isso. É porque quando eles conhecem Arthur, conversam, né, assim, é porque o autismo dele é leve. Não é nada não tem nenhuma orientação, né? Assim, como se não tivesse nenhum tratamento. É porque ele é um autista leve. Assim. Me perguntam isso, né? Qual que é o grau do autismo dele? Eu digo, eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta. E isso traz, né, um embaraço da escola, mas, como eu disse, não é sem angústias também, né? Então, essa questão da escrita, né? Eu queria trazer essa invenção. Foi uma invenção muito importante para ele, que a gente precisou sustentar. Dizer que eu nunca abri mão que Arthur aprendesse, né? Algo assim, que ele aprendesse o que era ensinado na escola. Então, eu sempre fui muito próxima, assim, a gente foi acompanhando as invenções dele, né? Que ele mesmo fala assim, mãe, é uma loucura. Então, beleza, é assim mesmo. Ele aprende de um jeito diferente, mas ele aprende. E quem me ensina o modo dele aprender é ele próprio. Então, nosso manejo, ele se dá nesse sentido, né? Como ele mesmo gosta de dizer, eu nunca tirei uma nota baixa até hoje. Ele fala isso, assim, ele propaga isso, né? Com certo orgulho. Ele não faz uso de provas adaptadas, né? Assim, a escola parece sempre se surpreender, porque a escola nunca espera de uma criança com esse diagnóstico e do modo como ele se comporta, né, em sala, um resultado numa avaliação deste modo. Então, a escola sempre dá notícias assim, nossa, está nos surpreendendo, né?
não me surpreende, não, porque quem estuda com ele sou eu, eu sei o que ele está aprendendo. Então, eu queria trazer um pouco disso, teria outros aspectos importantes, mas eu acho que é basicamente isso. E a questão que eu fiz é orientada mesmo pelo ensino do Lohan, né? Está lá na Batalha do Autismo, que é quase um livro de cabeceira. Também li, viu, Bartira, indicação de Janine, chegou, eu li super rápido, rapidinho. É ótimo o livro. E eu escrevi assim, considerando o que Lohan aponta em seu livro, A Batalha do Autismo, lá na página 78, ele vai dizer o seguinte: esforçar-se para entrar em relação com o sujeito autista, confrontar-se com esse impossível, com esse real, a partir de uma perspectiva psicanalítica, supõe-se apelar à invenção de solução particular sob medida. Com efeito, a invenção é o único remédio entre aspas, do sujeito autista e deve incluir a cada vez o resto, ou seja, o que permanece no limite de sua relação com o outro, seus objetos autistas, suas estereotipias, seus duplos. E aí a minha questão é, como dar lugar para essas invenções e particularidades nas escolas, uma vez que o modelo educacional é elaborado para todos? E a gente sabe que o autista coloca para a escola, né, assim, um imenso campo de não saber. E a gente se orienta por essa perspectiva também, enquanto família, né? E aí também orientada pela psicanalista de Davi. E aí vira praticamente uma batalha mesmo, né? Assim, a gente tem que estar na escola quase todos os dias, explicando alguma coisa, dizendo não é assim. É quase que perguntar assim, é possível uma escola? É possível uma escola para os autistas, né? Para as crianças autistas? Então, é basicamente isso. Agradeço. Acho que passei do tempo. Temos o tempo. Muito obrigada, Luciana, pela sua contribuição. Muito bacana. Obrigada. Bom, agora a gente vai finalizar o bloco com a Patrícia Santana da Silva, atendimento educacional especializada, Escola Municipal Mestra Fininha. Por favor, Patrícia, faça seu relato, sua pergunta, e logo depois a Bartira entra respondendo, né, essas 3 perguntas. A gente está aí com ainda meia hora de trabalho, tá? Vamos lá. 40 minutos. Por favor, Patrícia. Patrícia? Eu não a vejo aqui. Ah, ela está sem som. Só um minutinho, Patrícia. Peraí que eu já descubro, peraí. Ela está na segunda página aí. Boa noite. Pronto? Pronto. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite de participar dessa live, que eu creio que para todos nós está sendo de um conhecimento imenso, né? A gente aprende todo dia. Começar explicando mais ou menos como que eu ingressei, né, nessa batalha, né, como a Luciana fala. Eu entrei no serviço público em 1996, né? Já tenho 26 anos de trabalho na rede municipal aqui em Montes Claros. E hoje eu trabalho em 2 escolas municipais, ambas com sala de recursos multifuncionais, fazendo atendimento educacional especializado. Comecei como professora do ensino infantil, né, na rede municipal, e depois passei para o ensino fundamental em turmas de 1º e 5º ano, né, do 1º ao 5º. E sempre me deparei com crianças com necessidades especiais da minha turma, né, que precisavam de um atendimento diferenciado, de um olhar diferenciado, mesmo sem terem um laudo, né, nas mãos.
E aí eu me vi na situação de ter que adaptar o meu currículo para aquela criança, né? Que eu tinha turma de terceiro ano e uma criança que não conhecia letras. Então, eu me via muitas vezes naquela situação de ter que trabalhar atividades que não eram do terceiro ano, mas que aquela criança necessitava daquilo naquele momento, né? Então, assim, eu sempre percebi essas habilidades diferenciadas, essas dificuldades diferenciadas que cada criança tinha dentro da minha sala de aula. E aí, em 2006, eu ingressei na sala de recursos multifuncionais, trabalhando com as várias necessidades especiais, né, que tinham na escola. E durante esse tempo, desde quando eu estou na sala de recursos, todo dia é um aprendizado diferente, né? É um conhecimento diferente que a gente tem que ter, é um olhar diferente que a gente tem que ter. E me vi muitas vezes em situações que eu pensava assim, isso aí eu não conheço, vou ter que correr atrás disso aqui, vou ter que aprender sobre isso, né? Porque eu já até comentei com as professoras que trabalham com a gente na sala de recurso que todo dia é uma novidade. Não existe você estudar para trabalhar com crianças autistas e pronto, está apto para trabalhar com crianças autistas. Não existe. Todos os dias é uma novidade, é uma criança com uma habilidade diferente, com uma dificuldade diferente, com uma capacidade diferente, e você tem que fazer estratégias diferentes. E nesse trabalho que eu tenho em sala de recurso, eu via como era importante eu estar junto da família, né? E com o tempo de trabalho em sala de recurso, eu tive que mudar minha dinâmica na sala de recurso no atendimento da criança. Por quê? Eu dava aula 1 hora para a criança, no atendimento, e na hora que terminava essa 1 hora, a mãe entrava na sala para buscar a criança e não ia embora. Ficava me contando as dificuldades que estava passando com a criança, as orientações que as terapias passavam, que ela não estava sabendo fazer com aquela criança. Então, eu tive que mudar minha dinâmica na sala de recurso, para mim estar ouvindo os pais também, porque eu vi que os pais tinham essa necessidade de falar o que estava acontecendo em casa, o que aconteceu naquela semana, que dificuldade que estava tendo com a criança, o que poderia fazer para ajudar num determinado conteúdo da sala de aula, que sugestão de atividade que eu poderia dar para ele estar vencendo aquela dificuldade daquele conteúdo que estava sendo ministrado na sala e que ele não estava conseguindo aprender, né? Como que faço essa atividade que a TO passou e que eu não sei fazer, me ensina como que eu faço, porque geralmente as terapias são muito curtas, né? E o tempo é muito pouco. E aí o pai chegava na sala de aula comigo, Patrícia, como que eu faço essa terapia aqui? Eu não sei como fazer. Então, eu tive que mudar minha dinâmica na sala de recurso. Hoje, na hora que eu termino o atendimento com a criança, eu faço um atendimento de 50 minutos e 10 minutos é para mim ouvir os pais. E dar a devolutiva do que eu faço durante a aula. Hoje aconteceu isso, seu filho teve essa e essa dificuldade, essa e essa atividade, ele conseguiu avançar, ele está com essa habilidade, e ouvir o que os pais tinham a dizer também, né? As dificuldades que eles estavam tendo, o que eu poderia fazer para ajudar. E aí, pensando nessa situação dos pais, né? Nessa dificuldade que os pais apresentam, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual que é o papel da família para estar ajudando a escola a ser um lugar que ajude no desempenho escolar dos filhos? Né? Em que a família pode estar ajudando a escola a ser uma escola melhor? Né? O que a família pode estar fazendo para estar colaborando com a escola, com o professor da sala regular, com o professor da sala de recurso, com o professor de apoio, né? E aí eu queria para estar até ajudando os meus pais também, né? E aí a minha questão que eu coloco é essa: o que a família pode fazer para estar amparando a escola, estar ajudando a escola nessa questão também? Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Agora passa a palavra para a Martira. Por favor, Martira. Sua vez. Martira está sem som.
Está sem som. Pronto? Pronto. Gente, eu não sei nem por onde começar. Os relatos tão bonitos, tão bacanas. Gente, vocês trabalham muito. Vocês sabem tudo. Eu estou impressionada. Vocês sabem na prática, vocês sabem tudo. Eu achei, logo que a Leila falou, eu falei, gente, chegou para mim a pergunta, né? A pergunta que eu adoro, né? Mas aí depois vem a mãe do Arthur, que dá uma aula sobre psicanálise. Aí vem a Patrícia, que trabalha no cotidiano tudo que a gente mais deseja em relação ao trabalho com os pais. Eu não tenho que falar mais nada. Porque é muito bacana o que vocês fazem, gente. Quando você falou, eu sou Luciana, mãe do Arthur, isso já me chamou uma atenção danada, assim, porque esse menino tem nome. Esse menino tem nome, é um sujeito. Ele tem nome. Né? Eu tenho inúmeros relatos de pais que dizem assim, eu sou mãe de um autista, e às vezes eu pergunto assim, como chama seu filho? Porque eu tenho que fazer um esforço para não ficar brava, porque é quase como se os pais realmente desaparecessem um sujeito atrás do diagnóstico. E aí me vem uma tal de Luciana Canela que fala assim, eu sou mãe do Arthur. Né? Assim, meu filho é um sujeito. Eu me recusei a lacrá-lo dentro de um diagnóstico. Isso é muito bonito. Então, assim, te parabenizo muito, Luciana, assim, pela condução que você dá, né, à educação do Arthur, ao criar do Arthur. Isso é muito bacana, assim. E não é porque ele é autista, é porque ele é uma criança. Né? Assim, e se a gente pudesse criar nossos filhos sempre assim, né, permitindo que eles sejam sujeitos, isso tá maravilhoso, assim, quem dera que a gente pudesse fazer isso, sempre, né? Então, Leila, assim, quando eu disse assim, chegou a pergunta, porque eu sou louca por essa pergunta, né, sobre política pública. Eu adoro política pública, porque eu acho que o que a gente faz... com esse trabalho que a gente fez na prefeitura, eu sempre dizia que eles não achassem a gente tão bonitinho, tão simpático, não, porque nós estávamos levando o ovo da serpente. Então, que eles nunca podiam imaginar que a gente não estava chegando sem avisar. Eles podiam gostar da gente, a gente achava muito bacaninha, mas assim, a gente estava levando o ovo da serpente. Desavisados, então, eles não estavam. Então, assim, por que o ovo da serpente? Porque alguém falou, e eu vou encontrar quem falou, aqui nas minhas 200 anotações, alguém falou que... eu anotei do lado... não, foi uma pergunta que apareceu no chat. Cadê a pergunta? Gente, eu já me perdi aqui nas minhas anotações. Alguém falou sobre mudar a forma... Aqui, Alda, desconstruir o modo de fazer tradicional. É preciso, para acolher as crianças na escola, que vocês já perguntaram ainda há pouco, é preciso desconstruir o modo de fazer tradicional. Quando a gente senta para trabalhar os relatos de crianças autistas, seus próprios relatos autobiográficos, o que a gente vai entender é que, se não tiver todo um trabalho singular, atento à singularidade, o que a Luciana traz num relato vivo, o que a Patrícia traz na sua posição dentro da escola, ela ouve cada pai. Se a gente não trouxer essas questões para esse lugar, não vai ter lugar, não é só para o autista na escola, é para ninguém. Senão, eu acho que não tem mais, essa é a posição que eu tenho, depois de ouvir esses professores durante tantos anos, não tem mais condições da gente pensar uma escola onde as diferenças não possam estar contadas. Eu não sei, alguém falou
quando a educação ela é homogeneizadora. Não usou esse termo, mas eu tomei como tal, uma das perguntas que me fizeram. Como faz a pedagogia é pensada para o universal, né? Eu imagino que sim, mas nós vamos ter que... É a história do ovo da serpente, nós vamos ter que fazer nascer algo novo aí também. Um dos grandes ganhos que a gente viu aparecer nesse trabalho junto à Prefeitura de Vitória foi que eles conseguiam fazer um projeto pedagógico para cada criança autista. Eles tinham entendido o que é ilha de competência, o que é Leta Marie Craft, o que os objetos que a Graciele trouxe, a questão das afinidades, das ilhas de competência, eles conseguiram entender a acolhida, as frestas que essas crianças abrem e que permitem que a gente entre com um universo, porque através de um carrinho, como a Graciela trouxe, né, você pode ensinar cor. A gente, não sei se vocês já viram, acho que merece ver, Janine, Outras Vozes, né? Assistam Outras Vozes, porque ali vocês vão ver relatos de pais falando sobre como trabalham seus filhos em psicanálise, e todos os relatos angustiados. É um filme lindo, eu já vi mais de 30 vezes, e choro num determinado momento, assim, tem um determinado momento, toco uma determinada música que eu já fico, dessa vez eu não choro, choro todas. Assim, é um filme maravilhoso, lindo, nos ensina, já sei quase de cor os diálogos, e assim, eu aprendo todas as vezes, tem sempre um pedacinho que eu não prestei atenção. O que diz um dos pais nesse filme? Um dos pais diz assim: meu filho adora corrida de Fórmula 1. E ele ficava vendo aquela corrida de Fórmula 1 horas e horas. Ali eu via meu filho interessado em alguma coisa. Ali o menino se encantava. O que eles pegaram? Isso é uma fresta, isso é uma frestona. O nome do filme? Outras Vozes. O que é essa fresta? É a possibilidade de, por ali, entrar no mundo. Então, essa questão do guia que vai atrás, esse menino acendeu uma luzinha, a gente vai. Mas se a gente vai, não vai só atrás dele. A gente vai... A gente sabe onde a gente quer chegar com eles. Então, a gente pega por aquela frestinha e leva na mãozinha e vai. O que esses pais fizeram? Ensinaram o mundo inteiro através das corridas de Fórmula 1. Porque nas corridas de Fórmula 1 você pode ensinar cores, geografia. Onde é que é a próxima corrida? Na União Soviética? Ou na antiga União Soviética? É na Rússia? Então, é na antiga União Soviética, você ensina história, geografia. É na Alemanha? Onde fica a Alemanha? Fica na Europa? Você pode enfiar tudo. Você pode enfiar mecânica, você pode enfiar matemática, você pode enfiar o mundo inteiro pela frestinha. E essa é uma questão que a gente precisa entender. Onde estão as ilhas de competência? Onde estão os interesses dessas crianças? São inúmeros os relatos autobiográficos que falam de crianças que aprenderam a ler de forma autodidata, né? De que criam suas línguas, né? Suas línguas particulares, que inventam as suas formas de estar no mundo. Dona Williams é categórica em fazer a separação meu mundo, o mundo, e ela fica durante muito tempo tentando entrar em o mundo, sem sair de seu mundo, porque o seu mundo também, ao mesmo tempo que a angustia, a protege. Então, tudo isso que vocês estão me trazendo é extremamente interessante. A questão da política pública, nós temos que pensar sim, isso é muito sério. Uma das perguntas que mais me interessam no estudo do autismo é o que fazemos com os autistas adultos, uma vez que eles não desintegram na adolescência. Não existe relato de autistas que se desintegram na adolescência. No entanto, eles desaparecem. Onde eles estão? Com quantos autistas adultos vocês cruzam cotidianamente? Em proporção às crianças autistas. Com quantos autistas adultos vocês lidam? Onde eles estão? Então, nós temos que pensar política pública, sim. Porque nós ficamos falando de criança autista. Onde estão os adolescentes e os adultos autistas?
E só lembrando que nós tendemos a morrer antes deles, né? Então, com quem eles vão ficar? Que condições nós vamos oferecer a eles de sobreviver no mundo do qual eles se apartaram por uma insondável decisão do ser? Então, se a gente continuar pensando, e aí vai a minha crítica, que eu às vezes sou extremamente dura, se a gente continuar pensando que a saída do autismo é padronizar os tratamentos e tratá-los como se eles não tivessem subjetividade, nós estamos condenando essas pessoas a serem objetos do outro a vida inteira. Então, quando Luciana traz, o seu filho ele é assim porque ele é autismo leve, essa desconsideração a todo um trabalho analítico, é porque todo um trabalho analítico visa que a subjetividade do autista seja respeitada. E aí ele pode promover a sua inserção no mundo ao seu modo, ao modo que ele possa minimamente sustentar. Parece aquelas crianças bem criadas, ou bem lindas, bem alimentadas, que as pessoas falam assim, nossa, seu filho é uma bênção. Como assim, meu filho é uma bênção? Eu trabalho todos os dias, eu tenho uma afinidade para cuidar com ele, eu tenho um cuidado danado, eu tenho um respeito, eu pago alto essa conta, não é só financeira do quanto se paga, eu pago alto como sujeito, eu invisto nos limites, no amor, no acolhimento, no respeito, e vai dizer que é uma bênção? Assim, porque quando as coisas dão certo, parece que foi por milagre. Então, assim, é importantíssimo a gente pensar. Enquanto a gente tiver a ideia de que recebeu um diagnóstico, aparece uma lista do que aquela criança tem que fazer, fono, TO, cavalo, água, e não se perguntar o que aquela criança tem afinidade de fazer, o que aquela criança dá conta de fazer, talvez ela dê conta de ficar deitadinha na estante durante a aula, porque talvez em algum momento ela possa se juntar na rodinha. Ou não. Não é um objetivo. Essa professora que eu relatei, ela ganhou a entrada na rodinha, quando essa criança conseguiu ir. Ganhou. Ela não pretendia, mas ela tinha um desejo. Ali, talvez, rolasse uma rodinha. Mas talvez ela passasse o ano. Tem um outro exemplo que uma professora me deu, logo no começo que a gente começou a trabalhar, ela falou, a educação, a visada pedagógica precisa mudar para acolher o autista, porque eu tive um aluno autista o ano passado inteiro, um ano inteiro, e o meu trabalho era fazer aquela criança ficar na sala de aula. Eu passei o ano inteiro tentando fazer com que ele entrasse na sala de aula, porque ele não ficava, né? Ele tinha que entrar primeiro. Então, ela teve todo um trabalho monstro o ano inteiro para ele entrar na sala de aula. E a gente sabe, pela questão da imutabilidade do autismo, que aquela sala de aula é aquela, não é a outra. Né? É aquela sala de aula, com aquelas características. Bom, acabou o ano letivo, ele teve que mudar de turma. E começou tudo outra vez. Agora, por que mesmo que aquele menino não podia ficar naquela sala? Se a questão dele não era o ano que ele estaria, e sim a sala onde ele estaria bem de entrar e participar do mundo de alguma forma. Agora, por que mesmo que não pode? Então, ou a gente se abre para uma nova perspectiva pedagógica, né? E aí eu acredito que a psicanálise possa colaborar muito nisso. E não é porque nós vamos terapeutizar as crianças na escola, absolutamente, absolutamente. Vocês têm contato com os nossos livros. Eita, sumida aqui. Vocês têm contato com os nossos livros, vocês sabem muito bem que a ideia do PIPA nunca foi e não é terapeutizar na escola, de forma alguma, né? E sim poder ajudar os professores na árdua tarefa de acolher uma diferença tão importante que os autistas trazem e que exige tanto de nós, né? No zelo, no cuidado, na acolhida, no respeito. Não que as outras crianças não exijam, mas o autista, já falei, o autista exige de todos nós aquilo que é mais importante.
Então, nós temos que pensar muito seriamente nisso, nós temos que pensar na proposta pedagógica, nós temos que pensar no futuro, nós temos que pensar nesses meninos que vão crescer e nós vamos morrer antes deles, e nós temos que deixar uma política pública para eles que possa acolhê-los, que possa recebê-los, que possa... Então, nós temos uma tarefa enorme pela frente. Eu não sei, eu acho que não respondi pergunta nenhuma, gente. Eu gostei da pergunta, eu gostei da fala sobre indústria de laudo. Eu sou muito implicante com a indústria de laudo, muito implicante, porque eu acho que nós temos, sim, uma indústria de laudo. A pergunta, gostaria que falasse do diagnóstico diferencial precoce autista. Então, vamos aproveitar e falar de indústria de laudo, que a gente pega no diagnóstico diferencial. Pergunta do chat. Aparece aqui para mim, gente, eu não consigo ler. Então, olha só, nós temos tempos difíceis. Nós temos uma indústria de laudo, nós temos uma indústria do direito, nós temos uma indústria. Assim, a indústria farmacêutica está ávida para encontrar uma medicação para o autismo. Ávida. Mas se a gente não tem doença, a gente não tem do que curar o autista, a gente não tem que medicar no sentido de curar. Mas a gente pode usar a medicação para acalmar, para zelar por ele, para ele não bater e se machucar, para as agitações, né? Não está aqui uma brigada anti-medicação de forma alguma, mas não é de um uso indiferenciado. Só que nós temos uma questão importante. No mundo dos humanos hoje em dia, uma das crises que a gente vive é uma crise de caráter também, né? É uma crise de oportunidades. Então, a gente sabe de relatos de pais que precisam do diagnóstico de autismo para ter algumas vantagens da lei. E é uma coisa muito difícil isso, porque da mesma forma que a lei foi criada para facilitar um pouco a vida dos pais que têm que levar os filhos para os seus tratamentos, que a gente vê nos relatos dos pais que param suas vidas para cuidar dos autistas e tal, não é fácil mesmo ter um filho autista, mas também não sei se tem que sair parando tudo para levar nos não sei quantos tratamentos, porque isso também faz parte da indústria, né? Os protocolos não são nada baratos, né? O que é a Unimed e como a gente fala? Esse negócio de saúde. Planos de saúde pagam uma quantidade enorme de dinheiro, né? Para os tratamentos. Então, tem alguém ganhando dinheiro, né? Com isso. O que as pessoas têm esquecido é de que se trata de crianças e destinos. Então, acho que diante de uma crise de caráter que a gente anda também vivendo na sociedade, a gente tem que pensar o que fazer com essa indústria de laudo, porque a indústria de laudo fornece facilidades para alguns que precisam, e, ao mesmo tempo, na sacola vai um monte de coisa que não é necessária. Então, diagnóstico diferencial é algo fundamental. Eu sou uma pessoa, tem pessoas do PIPA aqui nos assistindo, né, com a gente, eu sou uma pessoa que insisto tremendamente no diagnóstico, mas não é para sair rotulando criança. A função do diagnóstico é orientar um tratamento. A função do diagnóstico jamais pode ser etiquetar uma criança, limitá-la na sua existência. Ou o diagnóstico ele existe para orientar um tratamento, ou ele não faz qualquer sentido. Ele não pode ser um objeto de gozo. Ele não pode ser uma ferramenta indiscriminada do direito. Um diagnóstico é uma forma de orientar um tratamento. E a delicadeza de um diagnóstico diferencial é para isso que a gente estuda. É fundamental. Uma criança inibida pode passar muito bem por uma criança autista. Uma criança surda pode passar por uma criança autista. Uma criança autista pode passar por uma criança surda. Uma criança hiperagitada pode passar por uma criança autista. Agora, todo mundo é autista? Como assim? A pergunta do PIPA, a pergunta que orienta a nossa pesquisa, todos esses anos que a gente vem pesquisando, o PIPA foi criado em 2013, existe uma epidemia de diagnóstico ou uma epidemia de autismo?
E a gente tem tendido a dizer que existem os dois. E se existe uma epidemia de diagnóstico, nós temos que pensar a quem atende, a que interesses isso atende. E se a gente tem uma epidemia de autismo, nós temos que pensar que sociedade é essa, que na chegada essas crianças já estão dizendo que não querem. Então, nós temos um trabalho imenso para fazer. A responsabilidade de estudar e afinar um diagnóstico, para que a gente não entre na máquina de fazer autistas, porque isso etiqueta crianças e define destinos. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira, são vidas. Então, quando eu ouço relatos como esses, de que a escola exige um laudo, que diferença faz para a escola? A Beatriz escreveu aqui no chat, eu me lembro do caso brilhante, Christine Barnett, que escreve brilhante. Esse é um dos livros mais bonitos que eu já li, de biografia e autobiografia. Essa mãe questiona os especialistas, que é o que a gente fala no Não Sem Eles, né? É preciso questionar os especialistas. Ela questionou os especialistas. E ela conseguiu resgatar o filho dela, que continua autista. O filho dela é um dos candidatos ao Prêmio Nobel de Física. Mas só que ele tem 16 anos, eu acho, nesse momento. Ele ainda não pode. Entende? Mas por que ela resolveu mostrar as estrelas? Porque não aguentava mais fazer protocolo ABA. E ela resolveu combinar com o marido, que queria todos aqueles protocolos. Ela disse, eu não vou desrespeitar você, mas eu quero o meu filho depois das 5 da tarde. E ela, depois das 5 da tarde, saía com o filho para ver as estrelas. E acampar no jardim. E aí lá foram eles para o planetário, e do planetário ele se interessou pelas estrelas, por não sei o quê, e lá foi ele para a faculdade aos 8 anos, aos 12 anos ele era formado, começou um mestrado aos 13, ele já fez doutorado, e ele é um dos candidatos. E aí ele entendeu que aquele monte de fio que tinha dentro de casa, que aquele menino esticava fio desde os 3, 4 anos, que ficava interessado mais na caixa do sucrilho que no sucrilho, e ela começou a entender onde estava aquela criança desde os 3, 4 anos, mexendo nas coisas da casa, procurando volumes, interessava volumes. E ele simplesmente revoluciona os experimentos de Newton. É preciso questionar. Bora para a rodada? Eu não respondi pergunta nenhuma, mas vamos embora. Vamos embora, eu vou seguindo assim, gente. Tá ótima. As perguntas foram respondidas sim, e aquelas que não foram servirão para a gente continuar pensando com certeza. Servirão para nos cutucar, né? Exatamente. Bom, a gente tem apenas 10 minutinhos. Eu acho, não sei o que vocês acham, dá para fazer mais uma pergunta? Janine quer fazer sua colocação? Eu acho que para nossa tranquilidade talvez fosse interessante, Janine, você tomar a palavra agora. Okay? Nós só temos 10 minutos, o encerramento seria tranquilo. Ó, gente, passou muito rápido esse negócio, hein? Ah, você fala muito bem. Mas passou depressa demais. Conversa boa. O microfone de Janine está fechado. Peraí que eu estou tentando abrir. Tá, joia. Abriu, peraí, fechei. Aí. Aberto. Tá aberto. Gente, eu também gostaria de continuar a conversa. Eu sei que tanto as entrevistadoras teriam mais questões, como no nosso chat também tem muitos comentários e muitas perguntas. Mas, como a gente tem esse senhor tão bonito que se chama tempo, nós temos que segui-lo também, né?
esse senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, né? E dos nossos filhos e de todas as crianças que a gente acompanha e que eu sei que vocês trouxeram relatos tão bonitos, sensíveis. Então, mais uma vez, né, eu agradeço a presença de todos e todas, e especialmente a todos que aceitaram o convite para fazer parte dessa entrevista compartilhada. A Bartira, as entrevistadoras, as autoridades presentes, a todos os colegas que trabalharam na equipe de organização e todos e todas que se inscreveram para participar. Seguiremos com prudência e ousadia. Esse será o nosso trabalho daqui em diante. E seguiremos, né, trabalhando na psicanálise de orientação lacaniana, tendo como foco o autismo. E a batalha para que tanto as pessoas autistas quanto seus pais possam contar com interlocutores de vários horizontes. Essa live, essa entrevista compartilhada, abre nosso coração para isso, porque assim, a gente não combinou encontrar, a gente convidou e as pessoas falaram. E como que é isso? Essa interlocução, ela é diversa, né? Isso é muito importante que possamos manter. E isso para que cada criança elabore, invente com seus pais um caminho próprio e prossiga nela na vida adulta, como nos alertou, né, a Bartira. Assim, essa fala final da Bartira nos coloca já de olho na nossa próxima atividade, de olho no futuro, né? Temos um tema para a nossa próxima atividade. É isso. Então, agradeço a todos. Quem quiser, se a Bartira quiser também falar mais alguma coisa, eu a convido. Bartira está com o som fechado. Janine, você nunca fale isso para mim. Se eu quiser falar mais alguma coisa, eu falo mais meia hora, se deixar. Mais 1h30. Eu nunca fale isso. Não, gente, olha, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu não vi o tempo passar, né? Assim, me desculpem se eu deixei algumas perguntas em aberto. Um tanto de anotação aqui que eu adoraria ter tido tempo para a gente trabalhar. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Mas se eu tiver deixado para vocês algo da ordem da responsabilidade que nós temos, né, como formadores de profissionais, formadores de uma geração, isso já me deixa muito satisfeita. Essa responsabilidade civil não pode nos faltar. Então, isso vale num ano como esse, um ano político, em que nós vamos ter que fazer algo importante por esse país, cada um com sua ideia do que e em quem vai votar, mas voto é uma coisa importantíssima, mas não é só aí que a gente pratica o ato civil, é todos os dias no nosso cotidiano. Então, que a gente possa ter essa noção do cidadão que nós somos, né, e responsáveis pela geração em que estamos, pelas próximas, porque isso não é só um discurso, isso é um ato, né, cotidiano, ético, e de fundamental importância, que nós tenhamos a ideia do quão responsáveis nós somos, e deveríamos ser, pelas próximas gerações. Então, assim, isso é algo que, no tocante ao autismo, isso é, para mim, absolutamente fundamental, fora as outras coisas que a gente pensa na vida, né? Mas, em relação ao autismo, eu acho que nós temos um imenso caminho pela frente. Então, deixo um beijo para vocês, eu agradeço imensamente o convite, imensamente a Janine, por todo o trabalho que teve comigo, de a gente encaixar os horários, de eu confundir qual era a live, eu já fiz de tudo, mas assim, eu adorei, eu só tenho a agradecer a vocês, obrigada pelas perguntas, pelos relatos, pelo capricho de vocês em montarem uma noite tão gostosa, assim, com as pessoas falando, se abrindo, conversando, dizendo de si.
Muito obrigada por essa boa conversa. Um beijo para vocês. Obrigada. Bater palma. Convido a todos para abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, quem Vamos puder. fazer uma foto. Nós vamos passar perfume. Eu sempre digo, a gente tem que ficar mais bonito, mais jovem e mais cheirosa. Mais magra também, tudo. Puxa a barriga. Virar Puxa a de lado. barriga. Virar de lado. Aê, Ai, gente, eu quero essa foto, hein? Mandem para mim, eu quero sim. pode deixar. Um beijo, muito obrigada, gente. Obrigada a Tchau, todos. gente. Todos. Tchau Boa para noite. vocês. Ei, Laís. Tchau. Ah, falar o nome do livro, né? Isso. Brilhante, o nome no livro que eu falei. Brilhante, de Christine Barnett. E os nossos livros que a Luciana mostrou aí. Um deles, o Não Sem Eles. Vamos tentar colocar para todo mundo os nomes Tá de joia. todos Na eles. descrição do vídeo, né? Isso. Isso. Uhum. Ah, Do joia. lançamento, Ah, o lançamento é um grande clube do livro, dia 28, viu? onde Dia 28, vai ser por Zoom. A gente vai convidar no nosso Instagram. Manda para a gente. Underline Vix. ótimo. Vou mandar para vocês, a gente vai divulgar, vou fazer uma super campanha. Quem divulga Mas leiam no- o livro antes, porque é um clube do livro. E clube do livro só é legal se a gente chega com o livro lido. Então, Uhum. tentem ler o livro antes, porque o gostoso é você ficar folheando e perguntando. A gente vai convidar todos os autores, é um coletivo, então a gente vai convidar todos os autores, a gente espera a maioria dos autores lá presentes para a gente conversar sobre o que foi esse processo e as questões que vocês vão trazer a partir das leituras. E qual Tá que é o bom? Instagram, Bartira? É Pipa_Vix. Ótimo. E o nosso site, De Vitória, o nosso né? site de vendas do livro é piperabiola.com.br. Pipe Rabiola, tudo juntinho. piperabiola.com.br. Ali tem a história do Pipa, e vocês vão ver os livros e tal. E aí vocês recebem os livros antes. Não deixem para comprar o livro no dia do lançamento, não, que é muito chato. Comprem antes para ler o livro. Interessa que a gente discuta o livro lido. Tá bom? Sim. Beijo para vocês, gente. Muito obrigada. Eu que Obrigada, agradeço, Martina. eu Um que agradeço. abraço. Tchau, 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 gente. tchau, Até. gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.